Salve, salve pessoal, beleza, beleza? Vem chegando para mais um episódio do Jogada do Vozão. Hoje para falar sobre o Alvinegro de Porangabuçu, que enfrentou o Palmeiras pelo jogo de ida da Copa do Brasil e acabou perdendo por 1-0. Como é que fica a situação do time do técnico Léo Condé? Ainda tem chances para o jogo da volta, que acontece no dia 22 de maio? São assuntos que nós vamos trazer neste episódio e também destacar as peças que estão sendo importantes no time alvinegro. Quem é que está se consolidando no time titular, as ausências, quem está sofrendo ali mais falta, quem está fazendo mais falta nesta onzena inicial do técnico comandante alvinegro Léo Condé. Tudo isso é assunto para eu tratar aqui com os meus convidados. O Alexandre Mota está aqui com a gente, dando um baile, como sempre, na TV Verdes Mares, na TV Diário, na Rádio Verdinha, no Diário do Nordeste. O homem está em todos os lugares e agora também no Jogada do Vozão. Mais uma vez, uma grandíssima satisfação tê-lo aqui com a gente, Alexandre. Um abraço, Samuel, um abraço para ti, para o nosso outro convidado que já você vai apresentar, para toda a nação alvinegra, né, que está acompanhando a gente, ansiosa também para saber essas informações, como é que a gente está projetando esse cenário do Ceará e muita coisa aí para a gente papear, para a gente conversar. Estamos em todos os cenários, mas acima de tudo estamos aqui hoje para falar sobre esse cenário do Ceará Sporting Clube. Exatamente, num dia para lá de especial, né, a gravação está acontecendo no dia 1º de maio, dia do trabalho. Que é quando a gente celebra o quê? Trabalho, né? Fazendo o quê? Trabalhando. É isso, meu garoto. O amigo tá igual o Misael, né? É, né? rapaz, porque eu sei que você sabe. É. E o nosso outro convidado é um cara pra lá de especial, cara, porque ele tem um filho que é um fãzaço do Jogada do Vozão e eu sou fã ainda mais dele, do Vinícius, nosso querido Vinícius, que deu sorte grande. Nestes dias, o Vladimir foi com ele no parquinho e acabou... Foi no Nath do Camarão. Olha aí, tá vendo aí? Ainda bem que o não tá mais aqui pra encher o saco da gente, né? E aí o Vinícius, ele no joguinho lá, conseguiu, abocanhar o cavalinho do vovô, com a camisa do Vozão, então aqui tá dando sorte com a camisa do Ceará agora. Vinícius, que é filho do Vladimir Marques, tá aqui com a gente. Um forte abraço mais uma vez pra você, Vinícius. Acompanhe com a gente e não deixe de deixar aquele like lá aqui no TV Diário, acompanhando aqui também no YouTube do Jogada. Vou passar aqui pro seu papai, né? O Vladimir Marques é quem vai ficar responsável pelo seu cavalinho. E o Vladimir Marques já chega falando com a gente sobre esse Alvinegro de Porangabuçu, ele que é papai também do Vinícius. Ele pediu pra trazer, viu? Exatamente. É isso aí, vamos lá. Cara, prazer estar com o Alexandre, prazer estar contigo no Jogada do Vozão. A gente tem muito a debater, né? O Ceará que tá nesse ano especial de Série A do Brasileiro. Teve um jogaço na Copa do Brasil com o Palmeiras. A gente vai falar mais pra frente o que é que o Vozão tem que fazer. Então vai ser super legal esse Jogada do Vozão. Exatamente. E a começar falando sobre este jogo contra o Palmeiras, de alguma forma foi surpreendente para vocês a forma como o Ceará encarou a partida, a imposição física do time do técnico Léo Condé, ou já era esperado esse cenário da partida num 1-0 que o Palmeiras acabou levando a melhor? Não acho que foi surpreendente, porque é uma característica do Ceará. O Ceará, ao longo do ano, né, até aquela alcunha, o time de operários, se sobressaiu, né? Acabou viralizando entre os torcedores e fala muito sobre o que é o Ceará. O Ceará é exatamente isso. É um time que se dedica muito. Acho que tem muita aplicação tática, mas também tem muita exposição que salta aos olhos, né? Quando a gente acompanha os jogos do Ceará, quando o Ceará está bem, é isso que se sobrepõe. Não é necessariamente uma jogada individual, um grande personagem, é o coletivo funcionando. É o time se entregando muito. E acho que contra o time do Palmeiras a gente viu isso. Se havia alguma dúvida, né, e nas semanas anteriores ao jogo a gente viu muito esse debate, será que tem que usar o time titular? Mas o sorteio deu o Palmeiras pelo caminho, a prioridade é o Brasileirão, então talvez fosse ideal poupar alguém. Talvez uma análise racional falar sobre isso. Mas isso não é o Ceará Sporting Clube. O Ceará Sporting Clube é um time que, independente da adversidade, ele briga, ele luta. E foi isso que o torcedor viu. O torcedor que esteve acompanhando o jogo na Arena Castelão, teve a oportunidade de ver isso em loco. Quem estava acompanhando a Verdinha pôde também, através dos nossos relatos, né, também no Diário do Nordeste, entender como foi a partida. E acho que todo mundo concorda que o time terminou extenuado em campo. Mas isso não é um reflexo de um time que é cansado. Isso é um reflexo de um time que deu tudo de si. Para mim, a grande questão é essa. O jogo foi uma verdadeira batalha, né? Porque o tempo todo faltas. Eu acho que a arbitragem, inclusive, conduziu mal a partida. Sim. Algumas faltas não foram concedidas ao Ceará, por exemplo, né? Teve uma muito emblemática do William Machado na entrada da área, que o Lucas Evangelista derrubou ele. Outras faltas, certamente o Palmeiras também está reclamando da arbitragem, mas é porque o jogo foi muito picotado. Então foi muito travado. E eu acho que a partir do momento em que o jogo não fluiu tanto, o que a gente viu, né? Os jogadores mais nervosos.
Sim. Pedro Henrique precisou ir pro vestiário antes do fim do jogo, porque senão ele ia ser expulso do banco reclamando. Então, o jogo ficou muito quente, mas eu acho que foi um jogo que o Ceará conseguiu brigar, disputar. A superioridade é do Palmeiras, o favoritismo era do Palmeiras dentro do confronto, todo mundo sabe disso. Sim. Mas o Palmeiras não teve a superioridade dele falando mais alto no jogo. Na minha interpretação, não. Porque a gente viu o time do Ceará produzir ofensivamente, o time do Ceará não se acovardou, apesar de estar enfrentando o Palmeiras, não ficou recuado. No segundo tempo, as mudanças do Condé também tentaram empurrar o time à frente. Ele criou e gerou perigo, né? O goleiro Everton precisou fazer as defesas. E aí perde, tudo bem, na bola parada, num detalhe do jogo. Porque o jogo foi extremamente equilibrado. E muita gente também, né, Samuel, falando sobre mais um gol de bola parada. Mas, meu amigo, do outro lado é o Palmeiras. Sim. Ele é o maior campeão do país em termos de títulos, com o Abel Ferreira, um time extremamente copeiro. E eu acho que foi um gol que é muito mais mérito do Palmeiras do que, de fato, o problema do Ceará. Cobrança de falta perfeita do Estevão, um dos caras que está dos novos nomes, né, do futebol brasileiro. O cara está despontando, já foi vendido para o Chelsea, jogador de seleção brasileira. E o Gustavo Gomes, para quem acompanha o Palmeiras, o Gustavo Gomes é uma força da natureza. Sim. É difícil parar aquele zagueiro. Ele é o maior artilheiro da posição da história do Palmeiras. É, de zagueiro. Ele faz gol de falta, ele faz gol de pênalti, ele faz gol de cabeça, ele briga muito e ali é uma jogada dele. Então, o Palmeiras muitas vezes, né, acho que tem esse poder. É um time que muitas vezes não joga bem, mas vence. Porque é um time copeiro. Eu também vejo o mérito no lance do Palmeiras. O torcedor do Ceará deve estar comparando o gol que tomou do São Paulo, por exemplo. Aí foi falha. Né? O Ryan Francisco, ele nem precisou sair do chão, um jogador baixo, teve falha na marcação ali, mas no caso do Palmeiras foi mérito. Eu acho que você tem que ver quando o adversário também constrói uma jogada e que você não consegue bloquear. Né? Mas o Ceará teve muito mérito na partida também, como o Alexandre está falando, porque realmente foi um jogo muito brigado e a arbitragem picotou o jogo, né, Ale? Eu acho que essa é uma coisa que todo mundo consegue avaliar, né? Quem conseguiu acompanhar a partida como um todo. Mas no contexto geral da partida, foi um jogo em que o Ceará fez uma partida disputada, equilibrada, e que se tem do outro lado uma superioridade técnica, do lado do Ceará a gente viu uma grande entrega coletiva. E a superioridade técnica, ela existe no momento em que o banco de reservas é utilizado, né? Paulinho entrando, Paulinho estava no banco de reservas do time do Palmeiras. Cara que é um dos principais jogadores do futebol brasileiro, assim, jogando no Série A, Brasileirão, ele tá voltando de lesão, mas só para você ver o quilate dos jogadores do banco, né? Richard Rios, que é um cara que é titular da seleção da Colômbia, Piquerez. Então, aí do lado do Ceará você tem uma limitação de elenco, mas faz parte, é um movimento natural. É um gigante do futebol brasileiro com um poderio de investimento muito maior do que o Ceará, que está voltando à primeira divisão agora. E isso foi ressaltado pelo Abel Ferreira. Na coletiva disse, o Ceará nos venceu na questão física, nos empurrou para a defesa e a gente teve que fazer um jogo mais conservador. O treinador do Palmeiras, que é um treinador vencedor, o maior treinador da história do Verdão, ele admitir que o Palmeiras fora de casa, que é muito forte o Palmeiras, foi amassado pelo Ceará, porque realmente o Ceará teve muito mérito, só não saiu o gol, né? Eu acho que tá faltando ali um pouco mais de finalização, de precisão, mas o Ceará ele lutou da forma que a gente sabe que ele ia lutar e que realmente foi um jogo muito parelho, que o Condé falou, tá em aberto. Então vamos ver o que é que vai acontecer lá no Allianz Parque. Até porque para vencer um Palmeiras, né, Samuel, você precisa fazer um jogo perfeito. E aí o que é o jogo perfeito? É vencer os momentos em que o jogo lhe exige alguma tomada de decisão. Por exemplo, no primeiro tempo, até o momento em que o Ceará sofre o gol, o Ceará era melhor que o Palmeiras. Sim. Após ele sofrer o gol, o Ceará ficou meio baqueado. E aí você vê o time do Palmeiras crescer, o Estevão levar perigo, o Fernando Miguel fazer uma defesa. Mas até os 32 minutos do primeiro tempo, era um jogo equilibrado em que o Ceará tinha as melhores oportunidades. Aí naquele momento, o Pedro Henrique precisava fazer o gol. A bola estava dentro da área, uma bola alçada ali, ele finalizou, foi para fora. Mas esse é só um exemplo, não dá para a gente falar que todo jogo ele é condicionado a uma falha. Eu não acredito nisso. Há um mérito do outro lado, competir também já é difícil. E o Ceará conseguiu fazer isso. Mas aí é que está o jogo perfeito. Aquela era uma tomada de decisão que precisava ter acontecido. Assim como no segundo tempo, né? Você tem o Pedro Raul finalizando e o Everton batendo roupa, né? A bola sobrou para o Galeano.
Aí você tem a finalização do Galeano, o goleiro do Palmeiras tem muito mérito, é goleiro de seleção brasileira, faz a intervenção, mas ali era outro momento chave. São momentos que precisavam com que o Ceará fosse perfeito. E eu acho que o Ceará se aproximou de uma partida exemplar. Só que aí entra no que o Vlad disse, podia ter um pouco mais de finalização, podia ter tido um pouco mais de assertividade. Mas eu acho que isso é muito pouco. Não explica o que foi o jogo. O que foi o jogo é um time como o Ceará enfrentando o Palmeiras em um jogo que vale muito, porque vale muito para o Palmeiras e também para o Ceará, é Copa do Brasil. Inclusive, o único jogo, confronto, né, dessa terceira fase, que é de Série A, porque todos os times estão enfrentando time de Série B, C, D. O Ceará tem pela frente um time de Série A, porque ele estava no pote 2, e o que a gente viu de fato foi um Ceará competindo. Eu acho que o Ceará fez uma grande partida contra o Palmeiras. E não foi qualquer time de Série A que o Vozão enfrentou, né? É um dos melhores times da Série A do brasileiro. Porque o torcedor vai lembrar que na composição dos potes ali por sorteio, o Ceará estava no pote 2. O Ceará era o time mais forte do pote 2, o único time de Série A. Ele tinha outras possibilidades de Série A do Campeonato Brasileiro para pegar, de times mais acessíveis. E veio quem? Veio o Palmeiras. Então, era um embate muito grande, né? Um embate muito grande para o Ceará, um embate muito grande para o Palmeiras também. Quem acompanhou a imprensa paulista falando do jogo disse que era o confronto mais difícil e era um jogo que no Castelão eles chamam lá, Alexandre, de território hostil. Até o Abel falou isso, né? Olha como o Palmeiras é azarado. Ele disse isso, né, na coletiva. A gente pegou o pior time que podia pegar. Até porque, no entendimento do Palmeiras, né? E aí é o entendimento deles. Sim. E ninguém fica falando isso, mas o Abel, todo jogo que ele joga no Castelão, ele fala. Só é mais fácil do que jogar na altitude, que é o canto mais difícil para o time do Palmeiras. Ele acha que o Castelão é o segundo local mais difícil de todos para o Palmeiras jogar, porque ele alega que altitude e Castelão são os dois únicos ambientes em que o clima entra na preparação do jogo. Aí ele precisa utilizar isso como ferramenta para ver se o Palmeiras se comporta melhor ou não, escolher os jogadores de acordo com o ambiente. Ele não faz isso em nenhum outro local. Então, estava muito claro que o Palmeiras também sabia desse poderio e dessa sequência que o Ceará tinha jogando em casa. E vocês já estão falando aí, destrinchando o que foi a partida. Eu queria falar a respeito, já pensando no próximo jogo, né? O que é que o técnico Léo Condé pode pensar de estratégia para enfrentar o Palmeiras atuando no Allianz Parque, já que aqui tinha este trunfo, né? O Ceará vinha numa sequência de 25 jogos de invencibilidade dentro de casa. O próprio Abel Ferreira, depois do jogo, ele falou na coletiva que nos jogos que ele avaliou e passou para os jogadores, em nenhum momento ele viu uma equipe chegar aqui na capital cearense e colocar o Ceará nas cordas, dar dificuldade, assim, uma pressão a mais com posse de bola, tendo domínio de bola contra a equipe do técnico Léo Condé. Ele falou isso na coletiva. E já mirando no jogo no dia 22 de maio, quais as lições que o Léo Condé e os seus comandados devem tirar deste primeiro jogo aqui na capital cearense, pensando no jogo da volta? Olha, é muito difícil jogar no Allianz Parque, né? A gente que já acompanha o futebol brasileiro faz muito tempo e vê esse Palmeiras vencedor, sabe que o Verdão ele tem um estilo completamente diferente de jogo quando joga em casa. O Ceará ele vai ter que fazer uma partida perfeita defensivamente. Isso aí é certo, né? Eu acho que o Palmeiras ele já está com uma vantagem, a vantagem é mínima. O Condé disse que mantém as esperanças de classificação, porque o Palmeiras venceu pela vantagem mínima aqui, mas se a gente pegar o desempenho do Ceará fora de casa, vai ter que ser espetacular. A gente não tem visto, né, o Ceará conseguir fazer uma partida brilhante, uma partida impositiva, jogando fora. Vai ter que fazer isso. Se quiser se classificar lá, vai ter que fazer um jogo perfeito. E essa chance que o Ale falou, do Pedro Henrique, a chance do Galeano, essa bola tem que entrar. Tipo, o Palmeiras deve conceder pouquíssimas chances ao Ceará no Allianz Parque. Mas o Vozão tem que ir lá e tem que aproveitar. E segurar a pressão, porque a pressão lá é muito grande, né? O Palmeiras tem um jogo muito impositivo quando joga no Allianz Parque. Está em aberto, obviamente está, pelo placar do confronto de ida, mas é uma tarefa muito difícil pelo que o Palmeiras joga e pelo que o Ceará não consegue jogar fora de casa. A gente está falando aqui do desempenho do Vozão em casa, é excelente, né? Desde a Série B do ano passado, da arrancada, esse ano também nos campeonatos anteriores, na Série A, é muito bom. Mas fora de casa ainda falta aquela atuação. E para passar pelo Palmeiras lá, vencer o Palmeiras lá, vai ter que fazer um jogo incrível. A grande questão, né, é que
A classificação hoje ela é muito difícil. E aí isso precisa ser explicado porque, por tudo que o Vlad falou, por ser o Palmeiras, pelo Palmeiras transformar o Allianz realmente em um grande ambiente para ele, né, em que ele tem os seus resultados, em que ele tem ali uma dinâmica de jogo diferente, porque a bola é mais ágil, né, por conta do gramado sintético. O Palmeiras é um time muito impositivo, né, é um time muito agressivo quando ele joga em casa. Isso se torna todo o cenário difícil. É um jogo de 180 minutos em que o momento mais importante para o Ceará, o primeiro tempo, era aqui. E aí ele saiu derrotado. Então o resultado é ruim, apesar de nós estarmos falando que o desempenho foi muito bom. E o Ceará lutou com as armas que ele tinha. A grande questão é que nesse segundo compromisso tem um aspecto que o time do Palmeiras ele vai precisar exercer. Jogando em casa e diante da sua torcida, que é uma das que mais cobra do país, sim, o Palmeiras não pode ter o jogo que ele fez no segundo tempo contra o Ceará. Independente dele se classificar ou não, aquilo não é permitido pelas arquibancadas. E aí a tendência é de um Palmeiras, mesmo com o placar favorável, se lançando mais ao ataque. Porque a torcida do Palmeiras o obriga a fazer isso. E aí você tem um pouco desse espaço, você tem um pouco desse cenário. Então, a tendência é de um Palmeiras extremamente agressivo que vai tentar vencer o jogo. Acima de tudo, jogando no Allianz. E aí cabe ao time do Ceará conseguir, defensivamente, exercer uma solidez defensiva, porque se ele sofre um gol, meu amigo, aí você tem que virar o jogo contra o Palmeiras, é uma coisa extremamente impensável. E, além disso, ele vai precisar aproveitar essas poucas oportunidades que ele deve ter. Oportunidades essas que certamente serão em transição em velocidade, ou mesmo na bola parada. Então é fazer um jogo em que ele precisa se apegar muito à postura que ele teve no Castelão. Sim. E tentar levar isso para São Paulo. E a postura é vencer os duelos, imposição física, incomodar os caras, ganhar na dividida, né? Tentar ter essa imposição física. Porque, tecnicamente, a gente sabe que o Palmeiras tem mais qualidade. E aí, fazer esse jogo é um cenário que a gente está descrevendo aqui que é possível, mas ele não é provável. Pois a tendência, realmente, é do Palmeiras conseguir a classificação. Agora, porque a tendência é essa, não vai jogar? Não. O próprio Ceará, Samuel, já venceu o Palmeiras por 3-2 jogando fora de casa. O Ceará já teve outros resultados também. Estreia da Série A com o Dorival Júnior. Exatamente. E o Ceará já teve outros bons resultados também lá. Assim como o Palmeiras também já perdeu. O Palmeiras perdeu na rodada anterior, né, uma rodada breve do Brasileirão, de 1-0 para o Bahia. Isso para o Ceará seria suficiente na Copa do Brasil. Esse jogo foi pela Série A do Campeonato Brasileiro. Então ninguém está dizendo que do outro lado tem um time infalível e imbatível. Agora ele é o grande favorito do embate. O que eu acho mais importante falar na situação de postura é que quando a gente vê o Ceará jogando a Série A de Brasileiro, o Condé tem aquela atenção mais defensiva, né? Aquela cautela, porque todo ponto é ouro na Série A, às vezes você não quer desperdiçar, não quer dar chance para o adversário, mas no jogo de Copa do Brasil, você pode arriscar. Você vai jogar no Allianz Parque, meu amigo, você não tem nada a perder, você já perdeu o primeiro jogo. Você não está disputando 3 pontos numa Série A que é uma maratona e que cada ponto é ouro, não. O Condé, quando joga fora de casa na Série A, ele tenta segurar um pouco mais, porque ele sabe que fora de casa arrancar um empate ali, conquistar um ponto é interessante. Mas na Copa do Brasil, ou você vence ou você está fora. Então dá para arriscar. Eu acho que o Condé tem que colocar na cabeça dos jogadores que é o seguinte, vamos arriscar, cara. Vamos tentar jogar mais solto aqui contra o Palmeiras. Vamos tentar deixar a responsabilidade para eles, porque quando a gente vê o Ceará na Série A do Brasileiro fora de casa, não quero dar espaço para o adversário. Né? Pega o jogo com o Bahia na Fonte Nova. O Ceará foi muito recuado. O Ceará estava sonhando com um ponto ali naquele momento, ainda teve uma chance ali com o Matheus Araújo, que quase que ele marcou o gol. Aí teve aquele pênalti polêmico pro Bahia no final, mas a gente vê claramente ali que o Condé estava de olho no ponto. Aí segurou mais defensivamente. Contra o Palmeiras, arrisca. Tenta botar na cabeça dos caras, vamos contra-atacar, vamos com tudo, o Palmeiras vai vir para cima da gente, tentar fazer um jogo mais leve, porque na Série A a gente sabe que fora de casa o Ceará tem uma postura realmente mais reativa, né? O risco é fugir um pouco da sua própria característica, né? A sua própria maneira de jogar. Então, eu acho que essa situação de deixar o jogo mais leve, né, que o Vlad está pontuando, e até arriscar mais, que foi algo que a gente viu o Ceará fazer, por exemplo, na Arena Castelão contra o próprio Palmeiras, né, que ele terminou o jogo com 4 atacantes, sem volantes, 2 meias fazendo
o preenchimento do meio campo, né, que foram Matheus Araújo e Lourenço. Então, eu acho que isso o Condé vai fazer, mas eu não acho que ele inicie o jogo dessa forma, porque é muito arriscado, né? É tentar trabalhar no limite, para você não sofrer um gol, mas ter alguma oportunidade de marcar um gol. Porque ele sabe também que sofrendo um gol, aí ele encerra toda a estratégia muito cedo, né? E aí ele vai precisar pensar no segundo tempo em descansar os jogadores, preservar os seus principais atletas. Então acredito muito em um Ceará muito próximo do que ele tentou exercer na Arena Castelão, mas a partir do momento, por exemplo, de um primeiro tempo em que o jogo segue sem esse desenho muito favorável ao Palmeiras e nem o Ceará conseguindo se impor ou tendo perigo, aí ele utiliza o banco de reservas para deixar o time mais agressivo. O que é o cenário mais interessante, obviamente, se você terminar o primeiro tempo 0-0, você mantém o jogo em aberto, né? Porque você deixa ali o suspense, depois sai um gol na segunda etapa. Então, o que o Ceará tem que fazer é ficar vivo no Allianz Parque o máximo de tempo possível, para depois, no final, aí tentar arriscar, como o Alexandre falou, como quando fez no Castelão, arriscar um pouco no Allianz Parque também. O que não pode é realmente tomar um gol antes e realmente complicar mais as coisas. Mas eu acho que as estratégias aí o Condé com certeza vai pensar. E ele tem muito jogo de Série A ainda antes do jogo com o Palmeiras, né? Falando ainda de Série A e já pensando nesses próximos compromissos, o Ceará, quando atuou fora de casa, vocês estão falando disso, da forma como o time deve se comportar atuando longe da capital cearense, o Vovô enfrentou o Red Bull Bragantino, acabou ficando naquele empate em 2-2, em que o time abre o placar, faz 2-0 e vê ali a situação do time paulista empatar e terminar o jogo no 2-2. No finalzinho da partida, o time do Massa Bruta conseguiu igualar o marcador. Depois ele joga contra o Juventude e mais uma ocasião repetida, né? O Ceará abre o marcador, tem um gol do Ailon, depois viu ali o Mandaca e também o Babi fazerem os gols do Juventude e o time vencer de virada contra a equipe alvinegra. E depois, mais recentemente, jogando contra o Bahia. O Ceará teve um jogo ali mais se segurando um pouco mais defensivamente, tentando aproveitar os contra-ataques, mas no final teve aquele pênalti polêmico que nós já citamos aqui em mais de uma ocasião no Jogada do Vozão, que o Bahia acabou vencendo por 1-0. Ou seja, em 3 ocasiões, o Ceará conquistou ali um empate e 2 derrotas. Precisa ainda melhorar neste quesito, atuando longe da capital cearense na temporada, até porque os outros jogos que o Ceará atuou fora de casa foi pela Copa do Nordeste e Campeonato Cearense, mas Campeonato Cearense os jogos também foram praticamente todos aqui no Castelão ou no PV. E teve aquele jogo contra o Náutico, lá nos Aflitos, em que o time do Léo Condé conheceu sua primeira derrota na temporada por 1-0 jogando lá nos Aflitos. E já pensando nos próximos confrontos, a gente viu o Ceará, neste jogo contra o Palmeiras, utilizar força máxima. Para a partida contra o Vitória, já pensando no sábado, também deve ir com força máxima ou vocês acham que deve poupar devido ao que o Alexandre até citou? Um time bem extenuado ao final dos 90 minutos iniciais aqui na Arena Castelão. A verdade é que o jogo contra o Vitória, ele é tão importante ou até mais importante do que o jogo contra o Palmeiras. Porque o grande objetivo do Ceará na temporada é o Campeonato Brasileiro. E quando a gente fala isso, a gente não está dizendo que o objetivo é o Ceará ser campeão brasileiro, mas o Ceará fazer um bom período, uma boa jornada, uma boa campanha na Série A do Campeonato Brasileiro, a ponto de, além de garantir a sua permanência, né, que é o objetivo inicial traçado inclusive pelo Departamento de Futebol, quando eles falam sobre a Série A do Campeonato Brasileiro, que ele possa ter uma boa jornada. Por exemplo, garantir uma vaga em um torneio internacional, tentar ali se distanciar ao máximo da zona de rebaixamento, como ele já está fazendo, né? Porque ele fez um bom início de Brasileirão até aqui com relação à pontuação. Não fosse esse embate contra o Bahia, que você estava destacando, o Ceará teria até um pontinho a mais, né? Que acabou gerando pênalti e toda aquela confusão. Então, para mim, o jogo contra o Vitória é um jogo muito importante para o Ceará. Acima de tudo porque é um confronto nordestino, é um jogo em casa, tudo bem, vai ser no estádio Presidente Vargas. O Ceará levou 90 mil torcedores nos 2 últimos jogos no Castelão, é muito claro que o time se sente confortável para jogar lá. Só que o PV também tem essa possibilidade, acho que também se transforma em um caldeirão, o gramado é bom, e a gente está falando de um time que enfrenta um rival nordestino que também não está tão bem, né? Um rival nordestino que tem tido alguns problemas com relação à passagem dele pelo Brasileirão. Então, para mim, esse jogo é essencial. O Ceará tem que utilizar a força máxima, desde que o departamento médico diga que os jogadores estão disponíveis, né? Não dá para você também forçar uma situação, entendendo que esse jogo é muito importante, e aí você perder um jogador para mais jogos.
Porque é isso que acontece quando você utiliza um jogador que está muito desgastado, que está com aquela história do CK alto, né? Sim. Que é aquela condição física que o cara pode acumular e gerar uma lesão e acabar ficando fora do restante da temporada. Porque esse tem sido um problema que o Condé está enfrentando. O Fernandinho já não está à disposição, Bruno Ferreira, Richardson. Existem outros jogadores que estão voltando agora, porque o Bruno Tubarão foi o segundo nome anunciado pelo Ceará e contra o Palmeiras é a primeira vez que ele foi relacionado. Ele ainda nem entrou em campo. O torcedor nem sabe como é que ele vai se comportar, como é que ele joga de fato. Então, eu acho que o Ceará precisa ponderar tudo isso. Acredito que o jogo contra o Vitória é muito importante. Se tiver como colocar todo mundo, coloca. Agora não tem, aí você precisa escolher a melhor opção do banco de reservas. Samuel, eu acho que a Série A sempre tem que ser prioridade. Sempre quando você volta para a Série A do Brasileiro, é o campeonato sempre muito difícil. Né? O campeonato tem que ser conservador, campeonato de permanência. Então, tem que ser a prioridade absoluta. Eu acho que se tivesse que poupar, teria sido contra o Palmeiras. Porque a Copa do Brasil, ela é um bônus. A Série A do Brasileiro, ela é muito longa e você não pode brincar com a Série A. É por isso que eu digo, tem que ser time titular contra o Vitória. Jamais poupar, só poupar da forma que o Alexandre falou. Tem alguém com CK alto, tem alguém muito mais desgastado, aí tu poupa. Mas se fosse para poupar, teria sido contra o Palmeiras na Copa do Brasil para priorizar o jogo contra o Vitória. Porque, cara, na Série A não dá para você desperdiçar ponto. Principalmente dentro de casa. Cara, dentro de casa não dá para desperdiçar. Então, tem que tentar vencer o jogo. Vai estar desgastado? Vai. A gente viu os jogadores do Ceará extenuados. Foi um jogo que exigiu demais do Vozão, né? Realmente foi um jogo realmente muito físico, muito brigado. Então, vai ter que passar por cima disso, né? Se você escolheu colocar contra o Palmeiras seu time titular, você correu riscos, né? Então, você vai ter que pagar para ver contra o Vitória. Mas lá, cara, não é para poupar ninguém no PV não e tentar ir com o máximo que você puder. E até nesse jogo contra o Palmeiras, eu vi ali um Léo Condé que estava até meio ressabiado de fazer mudanças na equipe do Ceará. A primeira mudança que ele fez foi aos 31 minutos do segundo tempo, ou seja, ele estava gostando da imposição da equipe do Ceará no segundo tempo, viu que o time do Palmeiras estava nas cordas, mas teve que fazer mudanças pensando nisso, na sequência do campeonato, na sequência também da condição física desses atletas, até alguns jogadores que tiveram que ser substituídos por conta de lesão, né? Estão vindo recentemente de lesão, o caso do Pedro Henrique, então tem que ter uma cautela a mais com esses atletas. O Wilton Bezerra até falava na transmissão que, na visão dele, não substituía ninguém saía do time por conta do time do Ceará estava indo muito bem, mas aí segurar os 90 minutos um jogador difícil, causa o risco de questão física. Então o Léo Condé, quando viu que o Abel Ferreira estava colocando ali Paulinho, Piquerez, aí ele, também tenho que dar uma resguardada aqui na situação, porque o negócio estava ficando um pouco mais sério, né? Porque o Palmeiras, ele reforça o lado esquerdo, né, com as chegadas ali do Fabiano Souza, o Fernando Sobral e o Galeano estavam tendo facilidade, e aí ele dobra a marcação, ele coloca o Vanderlan, que já estava no jogo, e para mim, joga muita bola o Vanderlan, diga-se de passagem, eu fiquei surpreendido, eu nunca cheguei a ver um jogo... Jovem da base, né, do Palmeiras. De perto ali do Vanderlan. Eu acho que foi um dos melhores jogos mesmo dele com o camisa do Palmeiras, exato, né? Eu já vi muitos jogos do Palmeiras, obviamente eu nunca vi ele jogar desse jeito. Realmente ele jogou muito bem. Então ele jogou mais do que nas outras vezes. Jogou, sim, eu já vi ele jogar mais também do que ele jogou contra o Ceará. Porque ele é um ala muito ofensivo, né? Isso, E aí, quando funciona dentro da dinâmica de jogo, aí ele participa mais do jogo. O Palmeiras, que em parte da temporada utilizava até 3 zagueiros, aí liberava ainda mais ele, né? Sim. No embate contra o Ceará, ele estava como lateral, mas fez uma boa partida sim, assim como outros jogadores que no decorrer da partida também se destacaram, né? Pois é, o Vanderlan, ele era um cara que estava em todos os lados do campo. E aí, pro meu ponto, voltar ainda pro início do papo, né, para não ficar naquele emaranhado e acabar falando do Ketchup novamente, como eu falei com o João Bandeira e com o Daniel Fares aqui, sobre o atacante e dos gols do Ketchup, falando sobre o Piquerez, que é um jogador que é de seleção também, e ele entrou no segundo tempo para dar uma solidez defensiva ao time do Palmeiras. Então, o Ceará, vendo aquelas mudanças, ele teve que fazer as suas também. E aí eu vou perguntar a vocês em relação a essas peças de reposição do técnico Léo Condé. De alguma forma, o time cai de rendimento ou não é bem assim que acontece com o vovô? Não, ele cai de rendimento, mas isso é natural. Faz parte da montagem do elenco do Ceará. O que o Ceará é? O Ceará é um time de primeira divisão, que está voltando à primeira divisão em 2025,
que teve, né, ao longo dos últimos anos, algumas situações financeiras também que impactaram na definição sobre o que é o seu elenco, porque ele se obrigou, por exemplo, a vender David Ricardo, Eric Pulga e Saulo Mineiro para bater uma meta, que seria uma meta necessária para o decorrer do fluxo financeiro de 2025, né? Ou seja, com 3 jogadores, 4 atletas ali, o Ceará bate uma meta que era uma meta do ano todo, ele faz isso em 2 meses, ou seja, tinha necessidade disso. E além disso, a gente está falando de uma das menores folhas da primeira divisão. Então, é um time que precisa se acostumar a fazer muito com pouco. É parte da ambição que o torcedor na arquibancada tem, mas também está envolvido dentro do que o time pode oferecer. E aí, o que a diretoria oferece ao Condé? O que a diretoria consegue fazer de movimentação de mercado para trazer um jogador? Por exemplo, o Ceará ele tinha interesse em ter um volante. Aí, o que ele faz? Tenta contratar o Gabriel Baralhas. Sim. Aí o Baralhas vem para cá, treina no CT de Porangabuçu, fica lá na iminência de ser apresentado. E não é, ele vai para o Vitória. Por quê? O Vitória oferece mais salário para o jogador. Aí o jogador tinha dado a palavra, quebrou a palavra, o jogador vai embora. Então, ali era um jogador que estaria chegando. Aí o Ceará vai o quê? Volta ao mercado em busca desse atleta e termina a janela sem contratar. Trouxe o Lucas Lima, que é um atleta diferente do Baralhas. Sim. E aí é essa questão, né? A gente precisa ter isso em mente. Não dá para você querer que o Ceará tenha no banco de reservas, assim como o Palmeiras tem, um Vitor Roque titular, que é o jogador mais caro da história do futebol brasileiro, e aí sai ele para entrar o Paulinho. Aí faz uma mudança no meio campo para entrar um volante que seria titular em quase todos os times do Brasileirão, para entrar o Richard Rios, que é titular da Colômbia, que enfrenta a seleção brasileira e arrebenta, foi muito bem na Copa América, teve proposta da Premier League. Não dá para a gente esperar isso. Então, é óbvio que no momento em que há uma saída de um atleta e a entrada de outro, quando o Ceará utiliza o banco, ele cai de rendimento. Isso é uma coisa natural. Há muitos times, né, que possuem mais poderio econômico, eles tentam equilibrar essa balança. O Ceará ainda não conseguiu fazer isso. O que é que vai fazer isso, Alexandre? Na janela contrata. Não é assim. Isso é uma questão contínua. Como é que o Ceará vai fazer isso? Quando ele permanecer na Série A. Aí no próximo ano ele já tem um lastro de Série A. Sim. Aí ele consegue manter os destaques e contratar mais gente. Aí você vai consolidando o seu elenco. Alguns jogadores que entram hoje no banco de reservas, a minha mensagem e a mensagem que eu consigo ver do Condé é que ele já deu oportunidades para uns e agora ele está dando para outros. E pronto, o Condé também está tentando descobrir qual é o seu 12º jogador. Por exemplo, anteriormente, né? Quem entrava sempre nos jogos, na ausência do Lucas Mugni, era o Rômulo. Sim. Contra o Palmeiras, o Rômulo não podia jogar, mas nos últimos jogos já não tem sido o Rômulo. Perdeu espaço. Tem sido o Matheus Araújo. Da mesma forma nas pontas. O Ailon, nesse momento, estava, né, com problemas físicos e tudo mais. Mas antes dele estar com problemas, quem estava entrando era ele. Aí depois, o Guilherme passou a ocupar esse espaço. Sim. E hoje, quando o Pedro Henrique cai no gramado, tem algum problema, é o Guilherme que se levanta, é o Guilherme que se prepara para entrar, não é o Alejandro Martínez. Então, é um técnico que ainda está olhando o seu elenco e está mostrando que a competição interna ainda está viva. Rafael Ramos, em muitos momentos, não era uma alternativa. Agora ele voltou a ser. Porque ele poderia muito facilmente colocar ali o Dieguinho para jogar naquela posição, preencher o meio campo com outros atletas, mas não, ele voltou a confiar no Rafael. Aí o Lourenço era o 12º jogador. Sempre entrava e ainda entra sempre. Sim. Só que ele já caiu de rendimento. Caiu muito de rendimento. E aí, a partir do momento em que ele cai de rendimento, ele já não é mais a primeira opção. Então, é natural que o time não seja igual. O time do Ceará tem um time titular forte. Eu acho que o trabalho do Condé chama muita atenção, porque mesmo o time titular estando definido, ele ainda está perdendo jogador. Jogo após jogo. O Fernandinho está no DM, o Richardson está no DM, o Bruno Ferreira está no DM. Então, até um dia desses, o Matheus Bahia estava no DM. Olha, e a perda do Richardson, ela está sendo longa, né? Porque o Richardson não jogou na Série A ainda. Foi. É um volante que encaixaria muito bem nessa forma do Condé jogar, porque o Richardson é aquele motorzinho, né? Que marca ali. O Ceará não tem um jogador com essa característica. O que mais se aproxima é o Dieguinho. Mas eu acho que ele seria muito importante nesse momento em que você precisa manter um esquema de jogo, você precisa se retrancar um pouco mais, fechar um pouco mais. Você não tem. Eu acho que ele não confia ainda no Lucas. Isso, do Lucas Lima. Ele não confia no menino ainda. Então, essa peça podia ser o Richardson, né? E ele não tem. O elenco ele é curto. O torcedor do Ceará, que avalia a Série A como um todo,
você vê o Vitória. O Vitória tem essas limitações que o Ceará tem. Sim. O Carpini tem essas limitações. Quando ele olha para o banco, para trocar, meu amigo, é complicado. O Juventude também tem essa limitação. O Mirassol também tem isso. Se você olhar o Vasco, meu amigo, o Vasco também tem essa limitação na hora de trocar. Esses times vivem esse drama, né? Você não tem um elenco estelar como o Palmeiras, como o Ale estava fazendo a comparação. É um momento, muito crítico de um jogo. Quando você vê um treinador, imagina, tem um Felipe Luiz trocando as peças que o Flamengo tem, o nível aumenta. Aí quando você vê o Ceará, obviamente o nível cai. Uhum. Ou seja, o Condé, eu acho que ele demora um pouco mais para trocar exatamente por causa disso, porque ele sabe que o titular dele é bom, que o time está ali encaixado. Ele só troca, amigo, se o cara tá extenuado, o Mugni tá extenuado, tem que sair. Outro jogador tá extenuado, tem que sair porque o nível do banco, ele não é o mesmo. E como o Maule falou, isso é natural. Sim. O Ceará tá num ano de volta da Série A. Então, não dá para ele ter um banco recheado de jogadores do mesmo nível dos titulares. Então, tem que ter paciência. E aí que o trabalho do treinador, ele é mais complicado, mas ao mesmo tempo, quando tem que ter um entendimento completo do elenco que ele tem, para ele fazer as trocas certas, né, nos jogos, né? E aí, quando a gente fala isso, né, Samuel, não significa também dizer que, então se é isso mesmo, só pode isso. Não, o departamento de futebol do time do Ceará precisa trabalhar. E aí ele vai tentar encontrar essas outras alternativas. Assim como ele encontrou o Pedro Raul, Sim. que para muita gente era um jogador que estava escanteado no Corinthians, que não tinha feito gols, que tinha um salário alto. Aí o clube vai, dentro de um processo de negociação, convencer o jogador a vir, explicar que ele pode se encaixar no modelo de jogo, tentar fazer uma composição salarial, dizer, Corinthians, vamos dividir o salário dele, né? Você paga metade, eu pago metade, 700 mil é muito para minha folha. Uhum. E aí você vai tentar encontrar soluções. Olha, Lê, o departamento de futebol do Ceará tem um exemplo dentro do próprio clube que o mercado do Ceará funcionou perfeitamente, que é o Fabiano. Sim. Quem via o Fabiano jogar lá em Portugal? O Ceará conseguiu trazer um jogador muito bom para a posição, jogador que ninguém conhecia, fazer um mapeamento de mercado muito bom e trouxe o Fabiano. Ou seja, dá para fazer um mapeamento desse de mercado para tentar trazer um reforço, fazer um esforço, porque a gente sabe que o orçamento do Ceará é muito limitado para isso, mas tentar fazer um esforço caso o Condé veja que, cara, estamos necessitando, a gente está aqui no limite, a gente precisa, né? Quem sabe, né, apareça uma contratação aí mais interessante, né, Ali? Eu acho que essa é a grande questão, porque a gente precisa compreender também que o Ceará contratou 20 jogadores, basicamente. Uhum. E é muita gente. Sim. E aí você ter um nível de assertividade, dizer que todos funcionaram, é muito difícil. Isso não acontece no futebol atual. Nem os gigantes que gastam bilhões, milhões em contratação de jogador lá na Europa conseguem fazer isso. Uhum. Às vezes chega um jogador e não rende, não consegue se adequar e tudo mais. Então isso só aumenta ali a necessidade do trabalho do departamento de futebol ser ainda melhor executado. Eu acho que hoje o time do Ceará tem critério nas negociações, tem uma linha de raciocínio muito bem estipulado, e se há a percepção de que um jogador ou outro precisa chegar, aí eles precisam se movimentar. E aí não dá também para você achar que do jeito que tá bom, e porque a gente está falando aqui que, poxa, é isso que dá para fazer, então não vamos reclamar, não vamos cobrar. Precisa cobrar, porque sabe da responsabilidade que tem. Quando a janela abrir, esses outros times, e até times que o próprio Vlad citou, como é o caso do Juventude, do Mirassol, do Vitória, do Grêmio, do Vasco, do Bragantino, eles vão se movimentar, porque é isso que todo mundo faz. Quando abre a janela, você traz jogador. Ale, se tiver no desespero, aí é que vai trazer jogador mesmo. Se tiver um Vasco desse na zona, tiver o Vitória na zona, tiver o Cruzeiro, eles vão tentar, de alguma forma, contratar. E a gente sabe que alguns clubes eles não têm essa preocupação financeira não, amigo. Se está precisando, contrata mesmo. E aí essa é a grande questão, né? É tentar chegar nesse estágio já tendo mapeado o que necessita. E o que não funciona, abre espaço no banco, abre espaço na folha. Uhum. Por exemplo, a gente está falando de um jogador que permaneceu do elenco passado nesse e ele não consegue jogar. Recalde. É verdade. O Recalde não é nem relacionado. Não é nem relacionado. Ninguém nem lembra que ele tá. Aí o Condé vai para coletivo e fala, eu tenho 4 meias, só joga um. Então ele é a quarta opção. Uhum. Será que é interessante ter esse jogador ainda no elenco? Porque com certeza o salário dele é maior do que seria o de um jogador da base. Uhum. Como é o caso do David, que veio do Palmeiras, esteve emprestado. Davi, né, na verdade. O David é o David Ricardo. Sim. O Davi, por exemplo, que veio do Palmeiras, foi destaque do Sub-20, está treinando lá no time, né, mas
não jogou ainda. Não tem oportunidade. Então, dentro dessa ótica, talvez seja interessante você até fazer esse filtro. Ah, jogador tal, ele está sendo útil para mim? Ele está funcionando? Não, ele não está. Então, a gente vai devolver o atleta, a gente vai fazer uma outra dinâmica de movimentação. O próprio goleiro Kehler, né? Ele chegou como um reforço. Acabou que ele não conseguiu contribuir, né? Nesse momento, ele é o reserva imediato do Fernando Miguel. Sim. Bruno Ferreira está no departamento médico, o Richard também. Mas aí você começa a olhar para o seu elenco para você fazer esses filtros, porque trabalha com pouco recurso. Então, não dá também para desperdiçar recurso, dando salário para atleta que não consegue contribuir. No caso do Recalde, ele teve uma proposta de Júnior Barranquilla. Ele não aceitou, imaginando que poderia jogar uma Série A de brasileiro. Sim. E não aconteceu. E no caso do Kehler, eu acho que foi um erro de planejamento. Eu acho que o Kehler foi queimado. Eu acho que claramente ele não estava pronto para ser o goleiro do Ceará naquele momento. O Condé resolveu testar o Kehler no começo da temporada. Ele poderia ter feito... o Condé, ele é um grande treinador. Ele tem umas ideias conservadoras que dão certo. Ele bastava manter o Bruno Ferreira. Bastava começar o ano com o Bruno Ferreira, estava tudo tranquilo. Ele quis testar o Kehler começou a falhar, algo que o goleiro está queimado. Né? Claro, ele falhou e tudo, né? Cometeu falhas realmente bizonhas, mas eu acho que acabou queimando um goleiro. Né? Não, ele não tem a confiança do torcedor como um todo, apesar de compreender que o Bruno Ferreira também não tinha. E essa é a grande verdade, né? O Bruno Ferreira encerra a Série B como goleiro titular, sendo importante para o time do Ceará, só que inicia o novo ano, e aí o discurso que a gente via muito nas redes sociais precisa trazer um goleiro. Desconfiança. Esse goleiro aí não dá, esse goleiro aí não é de Série A, como o próprio William Machado, que é um jogador também que muita gente... É isso que eu ia falar. Você viu o roteiro? Eu passei em cima da hora, né? Então vocês não viram o roteiro. Então... Não mas vi o Machado eu passei uma vista rápida e eu vi o William Machado ali. Mas é a sintonia, cara. O amigo é esperto. Porque o William Machado é um zagueiro que muita gente ficava falando isso. Ah, o zagueiro veio do Operário. Sim. O que o Operário já jogou? O Operário nunca foi para a primeira divisão. O William Machado nunca jogou na primeira divisão. A última vez que ele se destacou foi no Ferroviário, na Série D, Série C. Meu amigo, não é assim. Não existe jogador que tem divisão. Existe jogador bom, existe jogador que pode evoluir, existe jogador que se adequa ao perfil de jogo. Ou vocês vão esquecer de Saulo Mineiro, que saiu também das divisões de baixo do futebol brasileiro para chegar no Ceará e se destacar. A gente precisa pode até ir um pouco mais longe. De onde veio o Everson, de onde veio o Richardson, de onde veio o Valdo, sabe? A gente tem... É porque assim, eu entendo o torcedor, acho que o torcedor ele quer muito jogador de nome... Jogador tem que ter passado por um clube gigante. Não necessariamente, cara. Às vezes o cara é bom jogador, você faz aquele mapeamento, vê que o cara realmente é bom e pode ser útil, e o cara é contratado, né? Exatamente. O William Machado é um grande exemplo disso, né? Então é um cara que hoje, na minha percepção, é o melhor zagueiro do Ceará. Ele é o cara que tem a melhor saída de jogo, ele tem um bom passe, e eu acho que ele está conseguindo se destacar também, sendo um complemento ali ao Marlon dentro da área, do miolo de zaga, em que ele consegue muitas rebatidas. Jogo após jogo a gente vê o número dele, e o número dele é muito alto. Sim. De afastar a bola, de cortar a bola mesmo. Então, ele é um exemplo claro desse movimento, né? Que aí você pega um jogador A, jogador B, preciso ter o jogador X, como o Vlad estava falando, de grife, né? Uma vitrine maior, e às vezes não. Você consegue encontrar isso dentro de um mercado em que você vai precisar gastar menos. Um exemplo diferente dele, por exemplo, é o Alejandro Martínez, que chegou como alguém que estava envolvido em uma transferência recente, né, de muito dinheiro, até milhões de dólares. Acabou lá no futebol argentino participando de um time que teve mérito, teve títulos, mas ele por si só não era titular, né? Ele era uma alternativa. Sim. E no Ceará, ele tem sido só isso. E ele não está conseguindo mudar o jogo quando ele entra. Então, até por conta disso, o Guilherme, que é da base, já está ocupando o espaço dele. Está tendo mais oportunidade. Então a gente precisa sempre entender isso. E aí não significa que o jogador é um reforço errado. Às vezes não. Às vezes ele tinha todos os critérios, as valências e o estilo de jogo que o técnico queria. Ele era o melhor nome no mercado disponível que o time podia contratar. Só que aí ele não encaixou, ou ele não se adaptou, ou então ele realmente atravessava um momento ruim, e ele permaneceu mal, ele não conseguiu evoluir. Isso acontece. É como o Tom Barros, o nosso comandante, né, sempre fala, todo reforço é uma operação de risco.
do melhor nome, do mais caro ao mais barato. Porque, às vezes, em um determinado clube, o cara tá encaixado. Aí você sai para outro e você não rende, acontece. O Martins, cara, ele foi vice-campeão argentino com o Tajeres, numa disputa espetacular com o Vélez. Como o Alexandre falou, ele não era titular, mas ele entrava muito bem, muitas vezes resolvia o jogo. No Ceará isso não está acontecendo. O Condé utilizava da mesma forma, na mesma posição, entrando no segundo tempo, e o cara não fazia nem no Campeonato Cearense. Cara, o Campeonato Argentino, só para resumir para o torcedor, é um jogo de Libertadores a cada rodada. O embate dos argentinos é como se fosse um jogo de Libertadores, é pau pulo, os caras entram com sangue no olho. O jogo é muito difícil. E no Campeonato Cearense o Martins não conseguiu, é porque tem alguma coisa errada. Sabe? Às vezes o cara não se adaptou, o cara não tá jogando bem aqui e tal. Acontece. Você faz um mapeamento, pô, esse cara aqui é perfeito pro nosso time. Vamos contratar o cara não rende. Tem muitos exemplos aí no futebol nacional do cara que foi contratado para um clube e não tá rendendo. E aí você olha pro Corinthians que deve estar pensando assim, caramba, hein? Podia ter o Pedro Raul aqui. A mesma coisa. Porra, cara, Pedro Raul tá fazendo gol todo jogo lá nos caras, mano. Aí aqui o Yuri Alberto se machucar, quem é que eu vou botar? Thales Magno, cara. O Thales Magno tem nome e tal, mas do ano passado pra cá também não tava rendendo tanto. Aí Romero, poxa, né, cara? O cara tava aqui em casa e não tava... Acontece. Lá ele não tava rendendo, aqui ele tá rendendo. Aí você já tem nas redes sociais o torcedor do Corinthians dizendo: tomara que esse homem faça um gol do Palmeiras para eliminar o Palmeiras da Copa do Brasil. É isso. Acho que isso fala muito sobre essa montagem do elenco, que o Ceará precisa ter atenção, mas ele tem dentro da própria montagem da primeira janela exemplos que deram muito certo e que em algum grau custaram até menos do que outros. Até falando aí, vocês já citaram aqui o William Machado e também o Fabiano Souza em outro grau, né? Um jogador que veio do Moreirense, era até motivo de piada também, era meme. O cara tá vindo do Moreirense, vai ter oportunidade no Ceará. Rescindiu lá no futebol português, por quê? Então, vai render no Ceará? Não vai ser reserva do Rafael Ramos, não vai ser titular na vaga do Rafael Ramos, todo mundo questionava muito isso. E a gente vê hoje um cara que é consolidado naquele lado, deu muita dificuldade nos jogos contra o Grêmio, tinha lá até esqueci o nome do jogador belga que jogava pelo Grêmio, que teve muita dificuldade. Amuso, exatamente. Teve muita dificuldade com o Fabiano Souza. No jogo também, diante do Palmeiras, o cara que tava caindo por aquele lado ali, o Fabiano Souza, foi praticamente uma parede, o Vanderlan, em vários embates que teve físicos. Ele acabava com o Vanderlan, todo embate ele jogava o Vanderlan pra fora. Exatamente, colocava pra fora. Ele é um jogador chato, E ele é baixinho, né, cara? Porque o Fabiano, ele é muito forte fisicamente, tem muita velocidade, então geralmente o velocista do adversário tá ali na posição dele. Né? Aí é muito complicado você ver, realmente o Fabiano vai ter muito trabalho, mas ele consegue, né, com a força física que ele tem, com velocidade, conseguir muito bem no setor de marcação, principalmente. E eu vou destacar, além desses dois atletas, o William Machado, o Fabiano Souza, o Dieguinho, que é outra peça também que muita gente achava que ele viria para ser lateral direito, e aí o Léo Condé, junto com a sua comissão técnica, avalia que ele renderia mais como meio de campo. E vem acontecendo isso. O Dieguinho fez mais uma partida muito boa contra o Palmeiras, um jogador sólido, venceu 9 de 13 duelos que ele teve no campo de jogo de atletas contra o Palmeiras. A gente não tá falando de jogos contra o Campeonato Cearense, de times de Copa do Nordeste, é um Palmeiras, cara, ali enfrentando o Emiliano Martínez, enfrentando o Estevão, o Vitor Roque de frente e conseguindo vencer nos duelos no chão. Então, é um atleta muito interessante que consegue chegar defensivamente, ajuda na imposição física ali com os outros defensores do Ceará e também chega na grande área adversária, né? Como o Wilton Bezerra gosta de falar, e ele sempre avalia nas suas análises box to box, né? Aquele volante que sempre faz ali. Tenho certeza que ele gosta de Ele falar adora fazer essa analogia, a gente traz também sempre o Wilton Bezerra aqui pro jogador do Vozão, e a gente vê isso também no Dieguinho, que é um jogador que está sendo polivalente, está sendo importante, e o Léo Condé sempre cita ele nas coletivas da importância do camisa 20. Vocês também avaliam que ele está sendo destaque com a camisa do vovô? O Dieguinho hoje, acho que o Pedro Raul é o cara que ganha os jogos. Mas o Dieguinho talvez seja o melhor jogador do Ceará hoje. Porque o Dieguinho, ele participa do jogo. Ele participa do jogo a todo instante. É como se o Pedro Raul fosse o cara do acabamento. Aí a bola precisa chegar lá. E com um toque só ele faz os gols. Sim. Como ele fez os 2 do jogo do Vasco. Ele é aquele jogador que também funciona fora da área, que em muitos momentos prende a bola para distribuir para um companheiro. Por exemplo, no jogo contra o Palmeiras, o Gustavo Gomes estava responsável pela marcação dele. Ele não conseguiu se criar muito, né? Ele não teve tantas oportunidades. Mesmo assim, 2 grandes chances que o Ceará gerou no segundo tempo foram dele. Uma finalização da intermediária
e um passe que ele encontra o Pedro Henrique dentro da área. Sim. E aí você tem o atleta do Palmeiras, acho que foi o Vanderlan, que antecipou o Pedro Henrique, mas foi uma jogadaça do Pedro Raul escorando para o Pedro Henrique. Então ele é um jogador decisivo de acabamento. Agora o Dieguinho, ele é o cara que faz com que a máquina funcione, porque ele é um motor. E ele tem sido, nesse momento, nessa temporada, talvez assim, a grande sensação, a grande inovação do Condé, o jogador que tem se destacado muito. Porque, como você bem pontuou, mesmo diante de um Palmeiras que tem um meio campo extremamente estrelado, ele brilhou. E ele é um cara que está conseguindo contribuir com o Fernando Sobral, complementando ele. Porque se o Sobral nunca foi um jogador de bom passe, um jogador de muita chegada, o Dieguinho é. O Sobral também não é um jogador rápido, o Dieguinho é. Então o Dieguinho vai lá, ele recebe a bola ali sob pressão, ele faz aquela ginga dele, dribla o cara, e aí ele já começa a fazer o Ceará se movimentar para frente. Sim. Enquanto o Sobral está lá, guardando posição, sendo responsável por esse primeiro combate. Então o Dieguinho, nesse momento da temporada, né, acho que é um bom nome para a gente ressaltar de como ele está bem. E como, às vezes, você tem um planejamento e o planejamento envereda para outro lado. Ele chegou para ser o lateral direito, quando o Rafael Ramos se machuca. No primeiro jogo da temporada, ele entra na vaga do Rafael Ramos. Sim. E aí o Baralhas não fica, o Ceará readministra os seus jogadores. O Richardson se contunde. O Richard se contunde, o Fabiano é encontrado pelo departamento de análise, vamos trazer um lateral e vamos empurrar o Dieguinho para o meio campo. E aí todo mundo ficou, um jogador improvisado e tal. Sim. E aí ele hoje é titular absoluto. Quando o Richardson voltar, para mim ele briga com o Fernando Sobral. E talvez nem consiga, né? Mas o Dieguinho, acho que ele não sai do time do Ceará. É, porque o Dieguinho, cara, ele é muito importante porque, como o Ceará ele tem uma transição muito... Ele precisa jogar em transição rápida no contra-ataque, ele tem que ter um jogador como o Dieguinho. Pra quê? Ele rouba a bola e ele tem muita força para já chegar na frente e distribuir o jogo. Você tomar a bola do adversário e distribuir rápido, você arma um contra-ataque muito rápido. Então, ele é determinante para o Ceará mesmo. Eu acho que talvez ele seja o melhor jogador do Ceará no ano, por causa disso. Ele é vital pro estilo de jogo do Ceará funcionar. Muita marcação, o adversário em cima, tomou a bola, vai. Tem que ter um jogador assim. E Sim. o Dieguinho tá jogando demais. Perfeito. Meus amigos, vocês deram um baile aqui no Jogada do Vozão. Eu, se fosse dirigente do Tocantins, que é o time lá do Henrique Jorge, contrataria vocês dois como diretor. Tem um Tocantins lá, que é o time de várzea do Henrique Jorge. Por incrível que pareça, tem esse nome, não sei porquê. O dono do time é de lá, é do Henrique Jorge, é do bairro Henrique Jorge, é um clube histórico ali do Henrique Jorge, que já teve também time de futebol profissional, atuou em algumas ocasiões na década de 50, de 40, o Davi Barbosa sempre sabe, David Barbosa, na verdade, sempre sabe mais do que eu, ele sempre traz as notícias sobre esses dados ali com a gente, não? E aí a gente vai sempre resgatando esses detalhes aqui de Fortaleza e Ceará, com o David Barbosa, com o Mauro Bastos, lá do Alvinegro de Porangabuçu. E vocês deram um baile aqui. A ideia era falar sobre isso, porque eu contrataria vocês, assim como o Maranguape tem um Breno Rebouças, como na direção de futebol, vocês seriam meus contratados, tá bom? Vai ter que abrir a carteira, que o nosso passe aqui não é barato não, viu, companheiro? Com certeza estaremos lá no próximo ano trabalhando no Tocantins. Gostei demais. Vocês dois, o Davi Rocha ajudando também na assessoria com as imagens belíssimas dele. Inclusive, Davi, tamo junto. Você que acompanhou a gente aqui até o final do episódio, muito obrigado, tá? Agradecer aqui ao Vladimir Max mais uma vez. Um abração pro Vinícius acompanhando a gente. O Cavalinho do Vozão também tá aqui com a gente. Forte abraço, Vladimir. Valeu, abração. Foi muito bom estar aqui com o Alexandre, contigo. Falar do Vozão. Até a próxima. Abração, valeu. Exato. O Alexandre Mota, que o homem assistiu o jogo, foi pro show do Matuê, curtiu pra caramba, e aqui tá dando baile aqui no dia seguinte. Você é uma fera, meu amigo. Que é isso, rapaz. Obrigado pelo convite, um abraço pra ti, pro Vlad, pra toda a nação alvinegra que tá acompanhando a gente. E aquela mesma história, né, Vlad? Quando precisar, é só chamar que a gente tá sempre à disposição. É aquela coisa, se me chamar, eu vou... Aí se não chamar também fica difícil, né? Que ninguém vai... Muito bom, muito bom. Davi Rocha, mais uma vez aqui na direção de imagens, muito obrigado. Francisco Vanderlei na edição na TV Diário, então muito obrigado a todo mundo que acompanhou. Deixa o like no YouTube do Jogada e você sabe, toda quinta-feira tem episódio pingando na telinha da TV Diário, às 8h30 da noite. Um forte abraço e até a próxima semana.